Olá, Doc! Você está assistindo a gravação do Projeto Marechal e da próxima vez esteja ao vivo aqui comigo. No Projeto Marechal, eu entrevisto os meus alunos da Academia da Odontologia Sistêmica e o objetivo é fazer eles faturarem mais de 10 mil reais por mês só tratando pacientes com atrações sistêmicas ou 20 pacientes combos atendidos no SUS, ou seja, se tornar um marechal da Academia da Odontologia Sistêmica. E é o seguinte, hoje estou aqui recebendo a doutora Amanda Faria, simplesmente uma das alunas mais dedicadas, mais sangue no olho do nosso batalhão da Academia da Odontologia Sistêmica. E hoje, olha só, hoje vai ser um compartilhamento de conhecimentos, porque a gente vai falar sobre pacientes com epilepsia. E assim, faz tempo que a Amanda quer fazer essa live comigo, de compartilhar sobre isso. E assim, pra mim, na verdade, hoje eu que vou aprender, porque a Amanda tem bastante campo de batalha no atendimento de pacientes epiléticos, né, com epilepsia. E vai ser muito legal ter todo esse conhecimento aqui com vocês, tá? Então a gente vai compartilhar de conhecimento. Eu fico mega orgulhosa quando eu tenho um aluno aqui que vai literalmente dar aula pra vocês e trazer muito desse campo de batalha, pulo do gato do atendimento de pacientes com epilepsia, aqueles pacientes que têm convulsão e por aí vai. Então, se você sente insegurança para tratar um paciente que fala, doutor, olha, eu já tive convulsão, ou meu filho tem convulsão, se você já passou por isso, então essa live é para você, fica até o final que ela vai ser muito boa, com certeza. Vamos lá chamar a Amanda. Olá, doutora Amanda Faria! Oi, tá dando pra ouvir aí? Sim, está dando para ouvir lindamente. Vou até melhorar aqui a minha câmera agora. Peraí. Deixa eu angular ela melhor aqui para não ficar tampando aqui. Deixa eu ver. Aí, peraí, vamos subir ela. Aí, foi. Tudo bem com você? Estou com saudades. Eu tô bem, tô legal, tô tranquilo. Que bom, Doc. Ó, galera, doutora Thaís Miguel do Rio, Piauí, São Paulo. Que legal ter vocês aqui com a gente. Macapá, bem-vindas, bem-vindos a todos que estão aqui na nossa live. E aí, Amanda, o que falaremos hoje no nosso projeto Marechal? O que você quer compartilhar? Eu acho que você tem mais ao que ensinar do que tirar dúvida em relação ao paciente com epilepsia. Mas, projeto Marechal é para isso, né? É para a gente fazer essa troca e aprender mais juntas. Manda ver aí. Faz uma breve apresentação para quem ainda não te conhece. Bom, pra quem não me conhece, né, eu sou de Patos de Minas, interior de Minas Gerais. Interiorzão de Minas Gerais. E sou formada há pouco tempo, na verdade. Recém-formada. Recém-formada. E aí, e Ah, você. Ah, e assim, a minha experiência com a epilepsia é porque eu tenho muito parente com epilepsia. Eu já atendi muitos pacientes com epilepsia. E assim, tive uma experiência fantástica no NAT. Para quem não sabe, o NAT é o Núcleo Avançado de Tratamento para Epilepsia. que Então massa, Amanda. lá eu pude conhecer assim um monte de casos interessantes. Então assim, tenho bastante coisa para falar hoje. Que massa, que massa. Ó, a galera que tá entrando aqui, tá? Nós estamos falando hoje sobre atendimento de pacientes com epilepsia. Hoje o projeto Marechal tá um pouco diferente aí, né, Amanda? E é o seguinte, aqui embaixo, ó, embaixo aqui onde a Amanda tá, tem um balãozinho com um ponto de interrogação. Então, manda a sua pergunta aqui pra gente, tá? Em relação a esses pacientes que aí a gente vai respondendo durante a live. Tá, vamos por partes. Então, ó, Docs, a Amanda é aluna da Academia da Odontologia Sistêmica, uma mulher, uma profissional extremamente dedicada. E assim, como imagino que já tenha se mantido, né, Amanda? Mais de 90% dos pacientes que a Amanda atende no consultório são pacientes com atrações sistêmicas. Entre eles, pacientes com epilepsia, pacientes com histórico de crise convulsiva. E aí, Amanda, antes de mais nada, eu só queria fazer aqui uma explicação bem didática para a galera que está assistindo a gente sobre esse paciente. O que é um paciente com epilepsia? Pode ser? Quer- Você quer que eu faça isso?
já que, nossa, estou aqui orgulhosa, orgulhosa. Manda ver. Bom, o que que é epilepsia, né? Começar por aí. Gente, a epilepsia basicamente acontece quando as ondas cerebrais têm uma arritmia. É como se o cérebro tivesse uma arritmia, né? O coração tem arritmia, o cérebro também tem arritmia. Então, quando tem essa arritmia do cérebro, a gente tem a crise convulsiva, tá? Outra forma da gente encarar isso de uma forma bem didática seria como se a gente visse vários fios desencapados encostando um no outro, dando vários curtos-circuitos. E esses curtos-circuitos desencadeiam as crises convulsivas. Perfeito, Tá? Amanda, perfeito. Então, assim, é bem didático. E para ficar mais didático ainda, o que encapa esse fiozinho, gente, é a bainha de mielina. Todo mundo estudou isso, né? Todo mundo estudou aí o neurônio e tal. Todo mundo sabe que é a estrutura do neurônio. Então, quando você estuda mais a fundo, você vai lembrar isso aí, né? Bainha de mielina. Quando você não tem essa bainha de mielina, você não tem essa proteção, fica mais fácil ser mais suscetível, né? Então, basicamente, você entende o que acontece dentro do cérebro. Perfeito. Então, a gente tem tipos de crise também. A gente sempre acha que crise é aquela que a gente vê nos filmes. Ver na novela lá o paciente jogando no chão e salivando e toda aquela coisa. Isso é um tipo. Ô, Amanda. Eles falham miseravelmente em tentar reproduzir uma crise convulsiva, porque não tem nada. Que não tem nada a ver. Vale aqui, tá, Amanda? Reforçar. Epilepsia, Docs, como a Amanda brilhantemente fez uma analogia que eu não poderia fazer melhor, mas essa é uma doença neurológica crônica. Ela vai ser mais comum lá na infância, lá na adolescência, começar a manifestação. Mais uma vez que o paciente tem, ele vai ter períodos que ele pode estar tendo as crises ou períodos que anos e anos sem ter nenhuma crise, tá? Lógico que isso vem também com o tratamento, com a gravidade do quadro, que a Amanda vai colocar para vocês daqui a pouco, certo? Então, assim, todas essas disfunções que a Amanda colocou aí do fio desencapado, toda essa troca energética aí, nessa descarga energética, ela pode levar a alterações em 4 pontos principais, tá? Eu anotei aqui para não esquecer nenhum. Pode ser um ponto em relação ao comportamento. Então, o paciente tem uma crise ali que faz uma alteração comportamental. Pode ser uma alteração de controle muscular. Pode ser de consciência. Ou pode ser também sensitiva, que vai afetar os sentidos. Tato, olfato, visão, né? Ou paladar, enfim, sentidos, tá? Então, como a Amanda falou, o que chegou a ser novela mexicana não é igual a novela mexicana. Um paciente com epilepsia, ele pode ter uma gama de formas de manifestação. E dentro dessa gama de formas de manifestação, nós temos gravidades. Então, vale ali, tá, Amanda? Primeira dica aí pra galera, acho que você vai concordar comigo. Vale aí o primeiro ponto para você avaliar do teu paciente com epilepsia. Então, ó, o objetivo nosso aqui, meu e da Amanda, você recebeu aí o paciente, seja um paciente pediátrico, paciente adolescente ou adulto. Doutora, meu filho, ou doutora, já tive convulsão, já tive quadro, né? Tenho epilepsia, sou um paciente epilético, enfim, o termo que o paciente te falar. E aí, um dos primeiros pontos é você exatamente avaliar, como eu sempre falo, né, Amanda, a gravidade disso. Tipo, em especial, frequências de crise. Então, eu e a Amanda conhecemos pacientes que não têm a crise há anos, como a gente conhece paciente que tem crise semanal, crise diária, mais de uma crise por dia, né? E cada crise vai ser diferente, certo? Então,
Primeiro ponto aí anotado, galera, a gente tem que entender a frequência. A frequência e o segundo ponto que a Amanda vai falar agora para vocês é o tipo de crise. Quais são as possíveis Sim. crises? Como que o paciente vai manifestar isso? Vai te contar ou pode manifestar no consultório odontológico? Fechou? Vão anotando aí que, ó, gente, sério, é para anotar. Olha, é bem live clínica hoje, né, Amanda? Live de aprendizado mesmo aí. Live de aprendizagem. Exatamente. Olha só, tem vários tipos de crise e o paciente pode apresentar mais de um tipo de crise, tá? Inclusive, tem pacientes que não sabem que tem epilepsia, tá? Então, às vezes, por exemplo, tem paciente que tem crise de ausência. A crise de ausência é uma das crises que o paciente, às vezes, não sabe que está tendo. Você está conversando com o paciente, igual a gente está conversando aqui, de repente o paciente faz e volta. Parou, E dá uma aí, apagada. é, Erro do ele Windows. apaga. Erro do Windows. Pé, dá uma apagada e aí volta. E volta. E ele volta como se nada tivesse acontecido. Você sabe quando você viaja, você tipo assim, dá aquela viajada, você tá numa conversa que não tá legal, e aí de repente você começa, poxa, o que que vai acontecer no próximo episódio daquela série que eu tô assistindo? E aí você vai para outro planeta. Só Vai pra que, só que Nárnia. você, só que aí você sabe onde você tá. Você sabe exatamente no que você tá pensando, né? Essa é a diferença. Essa é exatamente a diferença. Você sabe no que você pensou e onde você estava quando você volta. E O você paciente, volta, quando né? Tipo assim, você sente quando você volta, né? você sente quando você volta. O paciente, quando tem crise de ausência, ele simplesmente apaga e quando ele volta, ele não viu que ele apagou, ele não sente nada, ele simplesmente e volta. Digamos que vem o editor da vida, corta aqui, joga fora e o paciente nem vê nada. Acabou. Crise de Não ausência, vê. é verdade. Inclusive, ó, a Exatamente. crise de ausência, Docs, é um tipo de crise que a gente tem duas classificações. A gente tem as crises focais, só em uma região do cérebro, e eu tenho as crises generalizadas, que pegam todo o cérebro. As crises de ausência são crises generalizadas. São mais sutis. E é interessante que você pontuou isso muito legal, Amanda. O próprio paciente não sabe e você, nós aqui dentistas, possivelmente não vamos notar que o paciente está tendo essa crise. Às vezes você está ali atendendo, você está no meio de cirurgia, de uma restauração, o paciente vai dar apagada e vai voltar. E é isso. Certo, Amanda? Mas é interessante a gente ficar mais atento a isso aí, porque é uma crise importante. E quando a gente vê, às vezes é importante, porque o paciente não tem consciência disso. Porque como é uma crise generalizada, o paciente não tem consciência. Isso é Perfeito, importante, Amanda. tá? Perfeito. Tem as crises de desmaio, que é literalmente o paciente desmaiar, né? Tem as crises parciais, né, que a gente chama crise sensoriais, ou enfim, quando acontece alguma dormência em um lado do corpo, o paciente para de sentir, por exemplo, o braço, a perna, ou tem dormência, ou alguma coisa assim, que são crises focais. E aí tem as famosas crises que as novelas tentam reproduzir e falham miseravelmente, que são as toncoclônicas, que é aquela toda que o paciente é, ele tem aquela parte de torcer os músculos, né, e ficar se contorcendo, né? Isso acontece na crise, e é uma outro tipo de crise que é generalizada. E nesse tipo de crise, o paciente perde a consciência, tem hipersalivação, então provavelmente o paciente vai babar,
E esse é um dos erros, porque normalmente eles colocam as pessoas como se Espumando a estivesse boca. espumando. O paciente não vai espumar, gente. O paciente não tá com Você vai raiva. babar. Vai babar. Ele vai babar. Ele vai babar. Ele não tá com raiva, ele vai babar. E o que, inclusive o que a TV não mostra, né? O que a Globo não mostra, é que o paciente ele pode perder controle de esfíncter. Então ele pode urinar Pode. ou ele pode defecar. E tá tudo Sim. bem, faz parte disso, tá? Não, eu acho que vale a gente reforçar para não ter esse susto. E é natural, o paciente fica constrangido, é uma situação delicada e a gente tem que levar isso É. naturalmente, tá? E o que a Perde Globo controle não de mostra esfíncter, também, que a e Globo o que não a Globo não mostra. mostra também é que, às vezes, os pacientes que têm esse tipo de crise, eles têm a dificuldade do controle de esfíncter até mesmo quando não estão em crise. Por incrível que pareça. Que massa, isso é uma coisa nova para mim, Amanda, que legal. É. Eu tava, sabe o que que eu fiz? Eu anotei quais foram as crises que eu já vivenciei no consultório. E eu vou ser sincera para você, até hoje eu não vivenciei um paciente que teve uma crise tônico-clônica, que é essa que a Amanda colocou, que o paciente se debate, é mais visível, digamos assim, né? A mais, que os dentistas Que têm mais é que medo e todo mundo tal. tem medo. Que todo mundo tem medo e tal. Então, assim, isso eu não vivenciei. Mas o que eu já tive, mais de uma vez, paciente com crise de ausência, e isso, assim, é uma crise interessante, né? O paciente está ali e do nada o paciente olha para o nada, assim. O paciente dá uma apagada ali, uma apagada de olho aberto e volta, como a Amanda colocou, tá? E outra que eu tive também, isso daqui eu tive em mais de um paciente, é a crise tônica, tá? Porque olha lá, a Amanda colocou ali para vocês, crise de ausência, atônico-clônica, aí nós temos outras, mioclônica, tônica, tônica e clônica. Enfim, Docs, não estamos aqui para vocês passarem em São concurso, tá? nomenclatores. Vocês encontram isso no Google, qualquer tipo vocês vão encontrar. Mas qual que é a tônica? O paciente tem rigidez muscular. Rigidez muscular. Então você tá lá atendendo e o paciente vai rigidez, 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 rigidez e volta. É interessante, tá? Só para também reforçar aqui, Amanda, para lembrar, a gente está falando de um quadro de epilepsia. E os pacientes, eles podem ter epilepsia por si só. Mas também eu tenho pacientes com outras alterações, outras patologias neurológicas que podem desenvolver crises de convulsão, crises tônicas, Sim. tônicas, atônicas, de ausência. Então, por exemplo, o paciente paralisia cerebral. Foi o paciente que eu mais vivenciei até hoje de episódios de crise, não exatamente crise convulsiva. Se a gente usa o termo crise convulsiva, fica muito essa ideia de convulsão, né? Da crise tônico-clônica e tal. Mas teve crises epiléticas, né? Teve episódios como esse, podem estar associados a outras patologias também, tá certo, Docs? Anota aí também. Vai, doutora Amanda, manda ver. Pamela, que bom que você falou isso aí, porque olha só, quando você fala epilepsia, você está falando de um paciente que tem um quadro crônico de várias crises convulsivas recorrentes, que está ali sempre tendo crise, né? Assim, anos, tratamento de anos, né? Quando você fala em convulsão, o paciente pode ter uma convulsão por N fatores. Inclusive, hipoglicemia é um fator que gera convulsão. Perfeito, Amanda, perfeito. Tá? Então, assim, tá? Tem aqui os gatilhos que eu vou falar depois mais pra frente, mas Perfeito. assim, vamos chegar lá. Vamos falar primeiro da questão de tratamento, porque isso é uma questão que a gente vai esbarrar isso aí sempre. Então, provavelmente, quando a gente vai tratar de um paciente que está tratando de epilepsia, ele vai estar fazendo um tratamento com medicamento. Em quase 100% dos casos vai ser medicação. E aí, normalmente, vai ser 1, 2, 3 medicações.
Um combo. Vai ser, se for um medicamento, agradeça a Deus porque é um paciente fácil. Perfeito. Né? Se controlou a epilepsia com uma medicação só, com um medicamento, é um paciente fácil. Né? É um paciente que controlou ali as crises de uma forma tranquila, não está tendo muita queixa, então está tranquilo. Agora, quando o paciente já toma dois medicamentos, 3 medicamentos, investiga mais. Procura saber o nome do neurologista que acompanha. É o primeiro neurologista? Porque duvido que seja. Normalmente não é. Perfeito, perfeito, Amanda. É o que a gente brinca dentro da academia. Diga-me quais medicamentos tomas, que eu te direi a gravidade do seu caso clínico e quais patologias tens. Isso, sério, vou fazer um quadrinho e vou colocar na parede, assim. Mantra. Mas é verdade. É fato, bem isso mesmo. É verdade. Porque quando o paciente toma 3 medicamentos só para controlar epilepsia, é porque a epilepsia não é um quadro simples de epilepsia. Perfeito. Muito bem colocado, Amanda. Perfeito. Você tem a listinha aí dos medicamentos para a galera anotar? Quais são os mais comuns? Os mais comuns aí para uso de pacientes com epilepsia? Olha, o que você vai encontrar mais? Gardnerol. Gardnerol. No topo. Depois você vai encontrar ácido valproico, valproato de sódio, Topiramato, oxacarbazepina, carbamazepina, fenobarbital. O Gardnerol é o nome comercial? É o fenobarbital. É o fenobarbital, né? É o fenobarbital. Fenobarbital. Tem os outros que eu não conhecia aqui, que eu ainda não ouvi, ó, mas eu tava dando uma pesquisada nos artigos. Levetiracetam. Eu nunca peguei um paciente que usa. Ó, o levetiracetam é um dos que menos vai afetar na nossa prática. Ele é um excelente medicamento, ele é novo, mas é ótimo. Deixa eu só pegar um negócio aqui, Amanda. Ai. Continua aí, mulher. Ai, tá. Tava apagando. Que vai afetar... Tem um que vai afetar na prática odontológica. Fenitoína. Total. Fenitoína. Tá. Ele entra no grupo dos medicamentos antiepiléticos ou anticonvulsivantes? Entra? Não tava lembrando agora. Ele entra. Fenitoína. Ele entra. E ele causa o aumento da gengiva, né? Então, ele causa a hiperplasia gengival e aí a gente vai entrar cortando o aumento da gengiva e vai crescer de novo, você vai cortar de novo. Paciente de gengivoplastia eterna. Ai, não. Já peguei caso... Gente, eu já peguei paciente... Não exatamente paciente com epilepsia, mas paciente que faz uso, né, desse medicamento. E é o paciente que, assim, eu lembro de um caso, Amanda, esse foi paciente cirúrgico, uma paciente bem pequenininha, assim, a gengiva dela cresceu tanto que estava fazendo oclusão, estava ocluindo o palato mole. Olha que loucura, tipo, a região de retromolar cresceu, a ponto dela já não estar conseguindo deglutir adequadamente. Olha que loucura, né? E foi exatamente o mesmo medicamento que você citou. Olha... Os outros medicamentos, eles vão interferir de outras formas. Eles podem causar xerostomia. Alguns outros medicamentos, não todos, né? Óbvio. Então, é uma coisa aí que a gente tem que estar atento. Não vai anotando aí, galera. Amanda, tem pelo menos umas 8 perguntas aqui. Você quer responder algumas aqui? Vou pegar umas. Acho que vai ser legal. Manda aí. Ou tem alguma coisa que você quer trazer mais de embasamento para a galera estar por dentro aí do panorama? A panorâmica do paciente. Panorâmica do paciente. Vamos terminar o panorama e a gente responde as perguntas? Fechou, então vai.
Manda ver. Eu tô Pode só ser? aprendendo aqui hoje. Olha só, para crianças, também tem a questão de dieta cetogênica, que pode ser um tratamento utilizado, tá? O Eu sei extrato que de tem gente que usa. cannabis. Extrato de Eu cannabis, sei eu que esqueci de tem. anotar aqui. O canabidiol foi recentemente aprovado, né? Eu conheci, inclusive, um paciente que utilizava, mas a dieta cetogênica foi muito utilizada para crianças e, mas assim, eu sei que tem gente que utiliza para emagrecer, mas para crianças ela é eficaz para epilepsia. Só para crianças, para adulto ela não resolve nada. Já não tem. Ah, Aham. não tem eficácia. Porque Uhum. eu vou explicar isso melhor quando eu falar dos gatilhos. Tem o estimulador do nervo vago. A gente estuda os nervos cranianos lá e depois a gente não lembra de mais nada, né? Mas o nervo vago é um dos nervos cranianos, dos 12 pares lá. E o estimulador do nervo vago, ele é um dos tratamentos para epilepsia. Que massa. Como Isso eu se não sabia. Muito colocasse, legal. é Muito como se legal. colocasse um marca-passo no nervo vago para estimular. Eu nunca tive E paciente com tem isso, Amanda, mas eu adorei. Mas assim, eu tô colocando em ordem vamos dizer assim, Do que é mais comum pro menos comum. então assim, se você pegar um dia alguém que colocou o estimulador de nervo vago, é porque o caso foi muito complexo de tratar a O ponto de medicamento já chegarem, não tava mais. E eu imagino não que não tá, é tão acessível também, né? Acho que não, não sei se é tão não, não, acessível. não é comum. Eu vi um caso de quando foram colocar esse estimulador de nervo vago, foi quando eu fui para o NAT, né, o núcleo de tratamento para epilepsia, núcleo avançado de tratamento para epilepsia. Então, assim, um caso que eu vi de um menino que eu passei 20 minutos com ele tinha que eu acho que uns 6 anos na época. Eu passei 20 minutos com ele na sala de espera, assim, eu vi ele na sala de espera lá do núcleo. E durante esses 20 minutos que eu vi ele deve ter tido umas 8 crises seguidas. Ai, Então, que dó. quando eles consideram o estimulador do nervo vago, é para dar uma vida menos ruim para o paciente, para melhorar um pouquinho o quadro do paciente, porque realmente os medicamentos já não estão funcionando. Esse menino tomava o canabidiol. Então, você pensa, ele já estava tomando um medicamento muito forte, não estava funcionando, e ia colocar o estimulador para ver se funcionava. Não era uma certeza, né? E a gente tem que ter um pouquinho também de empatia com esses pacientes, porque são pacientes que sentem constantemente como se fossem ratinhos de laboratório, porque estão constantemente mudando medicações. Um medicamento não dá certo, então troca, então vai ver com outro e por aí vai. Então, até acertar. É, eu tô É ligada. basicamente isso que Não funciona. só o medicamento, mas a dose, né? Às vezes encontra o medicamento, aí até ajustar a Até acertar a dose, dose. aí depois aquilo já não é mais tão efetivo, aí tem que trocar. Caraca, é bem isso mesmo. Ô, Exatamente. Amanda, E a última opção é a cirurgia. cirurgia neurológica, você fala, né? É, tem como separar os dois lobos, né? Aqui, direito do esquerdo, e tem, em casos de pessoas que têm lesões pequenas, tem como retirar a parte lesionada. Total, total. Anotaram? Vocês anotaram aí, Docs? Muito bom, muito bom. Amanda, sério, eu inclusive coloquei coisas aqui que eu não sabia dessa estimulação nervo-vago. Super legal, legal mesmo. Ok, quer ir para as perguntas? Que tem perguntas em relação aos gatilhos aqui. Eu acho que vai casar bem a gente falar dos gatilhos, tá? Porque vamos lá, Doc, Ok, uma vamos vez que ver. vocês tiverem esse lindo embasamento agora, entenderam medicamentos, tipos, tratamentos para o paciente, como que vai manifestar, tem coisa que você vai notar, tem coisa que você não vai notar, coisas, manifestações mais sutis, manifestações mais visíveis, digamos assim, né?
E não quer dizer que, porque o paciente tem tônico-clônico é mais grave do que o paciente que tem crise de ausência. São crises Não. diferentes. Crises diferentes, tá? Não se engane aí por aí. Ok. Aí a gente parte daquele princípio. Vamos trazer agora para a realidade do consultório odontológico. Por quê? I know que quase 40 pessoas que estão aqui com a gente, pode ser que você já sentiu extrema insegurança para tratar esses pacientes, fica com aquele medo medonho. Pamela, e se o paciente convulsivar na minha cadeira? E a primeira coisa que eu vou te falar é o seguinte: pode apostar, eu não vou saber exatamente uma porcentagem, mas na quase totalidade dos casos, que você não vai ter muito controle por isso. Vamos tirar essa ideia que o tratamento odontológico vai levar o paciente a ter convulsão. Quando o paciente tem convulsão, tem crise epilética, ele não vai poder fazer o tratamento odontológico, vai que ele tem uma convulsão na sua cadeira. Doc, se o paciente for para ter a convulsão ou qualquer tipo de crise epilética, ele vai ter na tua cadeira, ele vai ter dormindo dentro de casa, ele vai ter no médico, ele vai ter no meio da rua, ele vai ter em qualquer local. Lógico, não quer dizer que a gente não tome alguns cuidados, todo o protocolo de manejo para esse paciente que a Amanda vai trazer aqui para vocês, que eu sei que é uma pessoa que tem muito mais experiência do que eu para falar sobre atendimento de pacientes com epilepsia. Então, assim, ela vai trazer os pulos de gato aqui para vocês. Mas vamos parar de, sempre se colocar como vilão, ou como a odontologia é vilão, é causadora de crise no paciente, tá? Pelo contrário, a Amanda vai trazer aqui para vocês e eu vou reforçar cada vez mais o quanto o tratamento odontológico é importante. A gente tem um paciente que toma vários medicamentos que vão fazer xerostomia, hiperplasia gengival, como a Amanda colocou aqui, e que eles vão ter que ter um acompanhamento odontológico o resto da vida. O paciente com xerostomia tem um risco muito maior de cárie, de doença periodontal, de síndrome da ardência bucal. Então, alterações do paladar. Então, a gente tem que ver que o nosso papel é de ajudar, Doc. Não é de você causar mais dano para o seu paciente, tá? Então, a gente vai avaliar, ver frequência de crise, como que é a crise, os gatilhos que a Amanda vai trazer para você, mas não quer dizer que você não possa realizar, tá? Na verdade, sim, você deve tratar esses pacientes. A gente tem uma quantidade absurda de pessoas com epilepsia no Brasil, no mundo, então, nem se fala. Eu estava olhando, Amanda, mais de 50 milhões de pessoas, segundo a OMS, têm epilepsia no mundo. Isso vai se refletir no Brasil da mesma forma, né? Vai se repetir mais cedo ou mais tarde, vai chegar esse paciente e você não precisa ficar com medo ou deixar de executar mesmo um procedimento mais complexo nesses pacientes. Eles vão poder fazer todos os tipos de procedimento. De implante, harmonização, normal. É um paciente que vai demandar e que vai querer os sonhos dos sonhos, querer harmonização, querer tudo, normal, como qualquer outro paciente, tá bom? E a gente vai ajudar ele sim, por isso que a gente tá fazendo essa live muito massa, que eu ainda não tinha feito uma live de epilepsia até hoje, Amanda, e você veio com tudo, tá? Veio com tudo. Tá, vamos às perguntas, vamos lá que tem umas perguntas bem legais. Ó, vou pegar essa daqui que já vai dar pra você aí, vou deixar a Amanda responder. Pergunta da doutora Nayara. Verdade que não pode ligar um refletor para o atendimento? Mentira. Por quê, Amanda? Olha, sim, é verdade que os pacientes que têm epilepsia são mais fotossensíveis, mas essa fotossensibilidade não é com questão de refletor, tá? O refletor odontológico não vai precipitar uma crise. Vocês não precisam ficar preocupados com isso, tá? Provavelmente quem foi ver, sei lá, Ascensão Skywalker ou Os Vingadores ou qualquer filme mais novo, recente, pode ter visto aí um aviso de que, né, poderia para fotos, eu não lembro exatamente quais foram as imagens utilizadas. podem ser sensíveis para pessoas que têm epilepsia, tipo um aviso. O TikTok agora tem isso, sabia, Amanda? Tem alguns vídeos do TikTok que tem um avisinho assim, tipo, atenção, paciente com epilepsia, né? Enfim. Algo do tipo. Vai ser tipo um aviso que para pessoas que têm epilepsia é melhor não assistir o vídeo. Tipo isso. Não é uma coisa nova.
tá? Não é uma coisa nova. Por exemplo, a Nintendo Wii é um videogame antigo já, né? Se a gente for analisar. Os jogos do Nintendo Wii, quando foi lançado, sei lá, eu não sei quantos anos, eu já tô ficando velha, né? Os jogos do Nintendo Wii, quando foram lançados, vinham com um aviso que no Japão, na China, sei lá, quando eles notaram que os jogos estavam causando muito aumento de pessoas com epilepsia, eles colocaram os avisos nos jogos. Então, quando veio para o Brasil, veio com um aviso se você utilizasse o videogame por muito tempo, aquilo poderia precipitar. Então, sim, se você ficar muito tempo, né, naquilo ali, pode acontecer. Mas são várias luzes de cores diferentes, assim, né? Então, vem uma luz espectros do diferentes de nada, luz. né, de uma cor diferente, né? Então, assim, é diferente. Imagina, vamos pegar uma analogia aí de uma rave, né? Uma rave que tem, tipo, super... Tá me ouvindo aí? Falhou? Voltou? Não tô te ouvindo. Não tá me ouvindo? Será que travou alguma coisa? Qualquer coisa tira o fone, testa sem o fone. Ou bota e coloca... Gente, vocês estão me ouvindo aí ainda? Ou só foi a Amanda que tá... Não tô. E perdeu aí a conexão? Eu não sei, eu acho que talvez seja só a minha conexão, Amanda. Volta aí agora. A Beatriz falou que tá me ouvindo. Acho que é só contigo aí, Amanda. Carol tá me ouvindo também. Talvez dê alguma estabilidade. Eu tô te ouvindo normal. Não, faz assim, sai e entra de novo. Sai e entra, porque ó, a galera tá me ouvindo normal, tá? Sai e aí você entra de novo. Deve ser alguma coisa do Instagram ou da conexão de internet. Vai lá. Ixi. Bugou o áudio. Tá me ouvindo de novo? Ou não? Não. Tá, vou mandar aqui pra você que você não tá me ouvindo, né? Sai e entra. Que eu tô aqui, sai e entra. Não tô ouvindo. Aí, ó, viu? Ó, presta atenção no recado. Sai e volta. Estamos em linguagem de sinais aqui com a Amanda hoje. Aí, ó, o Cris já mandou. Amanda, sai da live e entra de volta. Tá, deixa eu pegar uma outra pergunta aqui. Deixa eu ver. Você voltou, Amanda? A Amanda nem saiu e já... O Cris mandou lá. Tem uma outra pergunta aqui da Jack. Deixa eu ver o que a Amanda vai fazer. Entrou e saiu de novo, Amanda? Como é que eu tiro a Amanda daqui, galera? Peraí que eu vou tirar a Amanda. Que aí a gente... Eu não sei nem mais como que eu tiro a Amanda. Não sei mais. Sai e entra de novo, Amanda. Só sai da live e entra de novo. Sai da live. Nada. Oh, meu Deus. Presta atenção. Sai da live. Sai da live. Sai. E entra de novo. Saia da live e entre de novo. Agora entendeu? Não, me fala se essa linguagem de sinais não é jeito. Pessoa que tem habilidade de linguagem de sinais aqui, né? Super habilidade. Aguenta aí que, ó, eu tenho um monte de perguntas que vocês mandaram aqui. A gente vai tentar responder todo mundo, tá bom? Vamos tentar responder todo mundo. Pra vocês aí. Daqui a pouco a Amanda entra. Aí, pronto. Vamos entrar aqui. Usa Libras. Pois é, Cris. Eu não sei nem se isso daqui dá pra considerar Libras. É só uma vergonha pra linguagem de Libras. E aí, tá me ouvindo de volta? Tô. Ah! Ó, linguagem de sinais. Não! Feio! Que vergonha! Ó, mas vou falar um negócio pra você. Eu já atendi até hoje, sei lá, acho que uns 3 ou 4 pacientes surdo-mudos. E eu fazia a minha linguagem do jeito que eu sabia, o paciente entendia e a gente ia. É só isso, entendeu? Cara,
Eu e muitos atendi. pacientes ouvem, né? Eles conseguem ler os lábios também, então é bem, bem de boa. Tá, então, Eu ó, a atendi última o. pergunta que Ó, foi. Peraí que eu vou te uma mandar vez eu. aqui, ó. Que era do refletor. Tá. Então, isso é um mito. Um É um mito. O mito. refletor não vai desencadear crise. É outro tipo de espectro de luz. Então, eu ia fazer a Tá. analogia da rave, Amanda. Tipo, imagina a rave, que é luz, 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 acende, apaga, aquela várias Não, cores, ó, vários rave não. espectros. Rave também não? Rave é diferente. Ah, Rave já precipita crise. então, eu tô dando essa sugestão, tipo, fazendo essa analogia aí, né? Rave, isso eu já tinha ouvido falar. Rave precipita crise. O que eu não lembrava era da questão do videogame. Videogame e tal. Então, ó, galera, o refletor é uma única onda, né? Então, tipo, até porque a gente tem que entender que existem esses gatilhos aí e os gatilhos não são os mesmos para todo paciente também, né? Tem tudo isso. Ó, vou pegar uma outra pergunta aqui da Jaque Milk. O que Eu tô fazer se lembrando a... aqui da. Ah, Você falando da linguagem de sinais, eu lembrei de quando eu atendi um paciente que falava castelhano, eu não falava uma palavra de castelhano, eu não entendi nada dele falando e eu não entendi nada. E ele não falava português, então. não, mas você precisava ver a Pamela lá no México. É um portunhol, é uma habilidade assim. Quanto custa? É uma coisa que é fenomenal. Vamos lá, Jaque Milk. O que fazer se a primeira crise do seu PC for durante o atendimento odontológico? Você fala do paciente com paralisia cerebral, Jaque? O que fazer se a crise do seu paciente, do seu PC, do seu PC foi durante o primeiro tempo? Do seu paciente. Eu não sei o que é PC ou se é paralisia cerebral. Vamos considerar que é paciente, então. O que fazer se a primeira crise do seu paciente for durante o atendimento odontológico? Amanda, Bom, manda aí. depende do tipo de crise, né? Perfeito. Porque se for uma crise que não perdeu a consciência, tranquilo, né? Segue a vida. Segue Agora, para o atendimento. segue tranquilo. Agora, se você está lidando com uma crise que ele perdeu a consciência, aí já complica um pouquinho, Uhum. né? Se a gente está lidando, então, com a pior de todas, que é... Vamos preparar, então, para a pior de todas, né? Que é a toncocônica. Você está deitado na sua cadeira, você está mexendo com ele, e ele começar a ter uma crise, o que você deve fazer? Tira o que tiver na boca dele, se Absolutamente tudo. possível. Tudo. Se Absolutamente possível. tudo, né? Incluindo as Se suas mãos. possível. Principalmente as suas mãos. Principalmente as suas mãos, tá? Principalmente suas mãos. Se for possível, deita ele de lado e segura a cabeça. Se não for possível deitar de lado, pelo menos ali a cabeça, tenta, você vai conseguir, né, virar a cabeça. Por que tem que fazer isso, Amanda? Vamos aos porquês, né, que são importantes. Por quê? Por que pelo menos a cabeça tem que estar de lado? Gente, como eu falei, ele vai salivar em excesso. Se ele não estiver com a cabeça de lado, essa saliva vai para onde? Ela tem que ir para algum lugar. Lembra que o paciente perde, ele vai variar entre rigidez muscular e perda de tônus. Isso vai abranger membros, mas também pode abranger via respiratória, via aérea superior. Exatamente. Então, se ele tiver com a cabeça para lateral, a saliva sai. Se ele tiver deitado com a cabeça para, né, literalmente deitado, né, na cadeira, a saliva não vai sair. E aí ele pode correr o risco de engasgar. Aspirar aquilo e ir pro pulmão. O que é pior. Saliva cheia de bactéria, né? Engasgar, Que é aspirar, pior. tudo isso. Que é bem pior. O paciente pode fazer, no caso, uma pneumonia aspirativa. Caso ele E outra aspire coisa, isso. por que eu falei de tirar a sua mão? Nesse tipo de crise, acontece muito do paciente
morder. E ele morde com força. Não morde. Ele não morde. Sem intenção, tá, galera? É intencional, mas faz a mordida com apertamento de. Imagina, toda essa musculatura tá ativada. É sem intenção, é uma mordida muito forte. Ele não vê isso, ele tá inconsciente. Mas morde com força. Então você tira a sua mão o mais rápido possível. Perfeito, Amanda, arrasou. Ó, a galera até colocou aqui uma dúvida, a Lua Taques. Embora não seja os casos mais comuns, o que dá pra gente fazer quando a crise dura mais? Você acha importante ter anticonvulsivante intramuscular na caixa para esses casos? Interessante, o melhor, não é nem anticonvulsivante, mas em situações de emergência, em crises convulsivas graves, que passaram mais de 5 minutos, seu primeiro passo é chamar a emergência. Durou mais de 5 minutos, SAMU. SAMU. E caso você tenha na sua caixa de emergências intramuscular ou intranasal, inclusive é uma nova técnica de sedação, de lá para sedação, mano, depois eu vou trazer isso dentro da academia, tá? A gente pode fazer midazolam e diazepam. Midazolam e diazepam. Só adiciona aí. Agrega aí, Amanda. Só adicionar aqui. Se o paciente já é um paciente com epilepsia constatado e faz tratamento, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente vai dar para o paciente de medicação, tá? Porque provavelmente ele já toma um medicamento que, vamos dizer assim, ele toma um medicamento que é inibidor do sistema nervoso central. Então, se ele está tendo uma crise, você vai colocar outro medicamento que vai inibir o sistema nervoso central. Ainda mais. E aí você corre o risco de... Deverzinho de casa. Deverzinho de casa, tá? Deverzinho de casa, você exatamente saber medicamentos. Aí vai, é como você colocou, né? Interação farmacológica, é super importante para odontologia. Então, ó, lá no SAMU, os caras do SAMU lá, médicos, enfim, fazem isso com assistência, né? Fazem isso com suporte médico. Então, dentro do consultório odontológico, a não ser que você saiba exatamente que não vai ter interação farmacológica lá com midazolam, com diazepam, não faça. Muito bem colocado, tá Amanda? E ó, então, ó, Jaque, se tiver a primeira crise, então, se for um quadro desse, como a Amanda colocou, é o paciente tônico-clônico. Cara, você vai fazer isso. Basicamente é isso. Posicionar o paciente corretamente para ele não aspirar excesso de saliva. O termo técnico aí, médico, tá, Amanda? Boladão. Cialorreia. Se o paciente tiver um quadro de cialorreia, tá? Você faz isso, tira tudo que tiver na boca e espera. Passou de 5 minutos tendo crise? Olha, um pouco difícil você olhar isso no relógio, né? Se a gente pegar o professor Malamed e fala assim, conte 5 minutos. É um pouco difícil. Até porque assusta. Assusta pra caramba, pra falar a verdade. Ninguém tá esperando por isso, né? Não, quando a gente tem um paciente que tá tendo uma crise convulsiva, na nossa frente, ainda mais se for uma das piores, uma das ruins, né? Vamos dizer assim, você vai assustar de tal forma que parece que o tempo não passa. Então, contar 5 minutos parece que é meia hora, gente. Tipo uma eternidade. Então, assim, se for possível, coloca o reloginho, tá? Anda com o relógio, sem brincadeira. A gente quase... Acho que, assim, aqui no consultório, eu sempre tenho um reloginho. Tem um reloginho ali, porque a gente usa pra ver foto, né? Tempo de foto com o analisador, do clareamento e tal. Então, recomendo a gente sempre ter um reloginho. É muito funcional, tá? Um reloginho, assim, na sala, pequenininho ali, discretinho, só pra você ficar de olho. Então, quase todo mundo tem. Isso é importante. A gente seguir os manuais, incluindo o professor Malamed, mais de 5 minutos com a crise ali, acionar o SAMU. Então, deu 5 minutos, não parou a crise, SAMU. É raro acontecer uma crise de mais de 5 minutos. Tá? Mas se acontecer, SAMU.
Se não for 5 minutos, espera de voltar à consciência, tá? E aí eu vou depois falar um pouquinho mais sobre isso. Então beleza. Tá, então, ó, já que tá aí. Amanda, e se for uma crise, por exemplo, de ausência, uma crise mais simples, digamos assim, né? Olha, eu aconselho literalmente esperar passar, esperar o paciente voltar à consciência, perguntar se tá tudo bem, porque normalmente o paciente faz tratamento, né? Então, perguntar como que tá o tratamento, como que anda o tratamento e como que tá as crises. Normalmente, quem tem crise de ausência tem outro tipo de crise também. Nunca é só ausência. Massa, Amanda. Obrigada, Jaque. Deixa eu pegar outra pergunta aqui, que a gente tem várias perguntas. Ó, e a gente já tem 1 hora de live, hein, Amanda? Eu só consigo ficar aqui mais uns 20 minutos. Vamos otimizar. Vamos rápido. Tem coisa demais pra falar ainda. Ó, Vanessa, não tem problema, não tem problema, Amanda. Sabe o que a gente pode fazer? A gente pode fazer uma aula especial do Doc Strategy dentro da AUS, só pra gente aprofundar um pouquinho mais isso. Que aí lá a gente tem mais tempão, né? Tem mais tempão. Ou a gente faz uma outra live mais pra frente. Vanessa, Doc, quanto tempo em média dura uma crise e o que fazer se durar mais do que o tempo normal? Aí, essa a gente já respondeu, né? No caso, mas assim, no caso da crise tônico-clônica aí, né? Que a gente está citando a pior, digamos assim. Mas ela vai. Tem crise que é segundo, gente. Crise de ausência pode ser tipo alguns segundos. Né? Uma crise mais sensitiva, alguns segundos. A crise em si vai durar uns 30 segundos e o paciente vai ficar meio molengão, meio aéreo durante alguns minutos. Perfeito, valeu. Deixa eu pegar uma outra aqui. Ó, a Karen perguntou a mesma coisa, né? Geralmente, por quanto tempo dura essas crises de ausência? Coisa rápida. Às vezes não dá... Gente, às vezes não dá tempo de notar que o paciente teve, de verdade. Inclusive, a Vanessa colocou assim, então não dá nem pra perceber que é crise de ausência durante o atendimento. Às vezes não dá mesmo. Às vezes não dá mesmo. Pra vocês verem como a gente não pode sensacionalizar muito, né, Docs? Uma coisa é aquela ideia de filme, de novela mexicana, como a Amanda colocou. Outra coisa é o campo de batalha. Entendeu? Então, tipo assim, não é porque o paciente falou que ele tem epilepsia que... Lembra aqui, né? A gente comentou. Ah, doutora, eu tenho epilepsia. Beleza. Com que frequência você tem as crises? Essa é a sua primeira pergunta. Segunda pergunta. Como é Qual foi a sua crise? Né? Última crise e tal. E como é a tua crise? Como que ela se manifesta? Ah, eu tenho esse tipo de crise. Ah, não, doutora, convulsiona mesmo, tonicoclônica, né? Convulsão e tal. Como a Amanda colocou. Para você realmente entender. Às vezes o paciente só tem ali uma crise que é parcial, né? Que vai ser mais rápida, enfim. Tá bom, Docs? É o segundo ponto que a gente tem que avaliar aí do nosso paciente. Terceiro ponto, a Amanda já colocou, quais são os medicamentos. Não tem jeito, a gente tem que saber para verificar a interação farmacológica com os médicos, com os medicamentos que a gente vai prescrever, se vai ser necessário ali a sedação. É legal reforçar, Amanda, eu estava lá em São Paulo há umas semanas atrás, né, 2 semanas, eu estou fazendo a minha habilitação do oxinitroso. E aí a gente teve aula de técnicas, combinações de técnicas de sedação e tudo mais. Bem, uma coisa um pouco mais profunda do que eu já conhecia. E aí, uma das coisas que eu estava conversando com a professora Adriana é que alguns medicamentos que fazem ação do sistema nervoso central, eles podem ou aprofundar, somar forças com os benzodiazepínicos, por exemplo, ou oxinitroso, soma força e aprofunda a sedação, mas alguns podem interferir, não deixar o paciente sedar. O paciente tem uma resistência à sedação, tá? Então, tipo, por isso que investigar a fundo os medicamentos... Ai, Pamela, quais são os medicamentos? Docs, dever de casa. A gente não é obrigada a decorar de cor e salteado interação farmacológica. A Amanda sabe disso melhor do que eu. Dentro da academia a gente ensina isso, inclusive. A gente só tem que fazer o dever de casa, que é anotar os medicamentos, depois você vai lá, vai ver se tem interação farmacológica. Você pode usar aplicativo para isso, enfim. Outro assunto aí pra gente falar com mais profundidade, tá bom? Mas sempre anote os medicamentos e confira a interação farmacológica. Tá bom?
pegar aqui. Beleza. Ó, a Leite perguntou: o nervosismo pode desencadear uma crise, Amanda? Sim, Aí sim a gente tem que se preocupar. Conta aí melhor sobre isso. sim, tá? O paciente está nervoso, levou susto ou algo do tipo. Ou por Se acaso isso, ele tem que ir fazer um tratamento que ele morre de medo. se isso por acaso já for um fator que desencadeia a crise no paciente, sim, pode desencadear a crise. E aí, nesse caso, deve ser manejado. Efetivamente manejado. Vai Sim, lá, faz dever de casa. porque, de novo, como você vai colocar um benzodiazepínico em um paciente que já toma medicação, que é, vamos dizer assim, que são depressores do sistema nervoso central? Faz o dever de casa, manda, todos nós. Tá? E olha só, mas essa é uma novidade que eu queria te passar, tá? Você sabe que eu sou bem cautelosa com sedação, a gente tem nosso protocolo de sedação. E eu Sim. tinha muito essa visão. Putz, né? Eu perguntei até isso pra Adriana. Eu falei, Adriana, cara, mas o paciente já tá utilizando um medicamento que faz ação do sistema nervoso central, né? Então, se ele tá fazendo um medicamento, dentre esses aqui, e a ação do sistema nervoso central for uma ação de rebaixamento, realmente pode ter soma de forças com midazolam diazepam. Ou, enfim, benzodiazepínicos, tá bom, Amanda? Mas pode ser que não. Pode ser que o medicamento ele faz ali um outro tipo de ação que vai tornar esse paciente resistente à sedação. Então, dá pra gente fazer a sedação e, inclusive, aumentar a dose do sedativo. Aumentar a dose do midazolam, aumentar a dose do benzodiazepínico. Olha que loucura, né, isso? E algo novo pra Sim. mim, tá, Amanda? Tô te passando aqui, Ó, enfim, pra galera que tá ouvindo. Então, assim, dá pra fazer? Pamela, tem como sedar um paciente com epilepsia? Tem, mas aí vai o dever de casa de interação farmacológica, tá? uma coisa interessante que vale a pena ressaltar. Alguns medicamentos que a gente tem aí para epilepsia, eles, vamos dizer assim, ajudam bastante na prática odontológica quando a gente fala de anestesia, tá? Vamos supor, vamos colocar aqui o exemplo do fenobarbital. Ele é um dos medicamentos que é mais utilizado desde o início, um dos medicamentos mais antigos que a gente tem. O fenobarbital é praticamente todo paciente que você for pegar, ele já vai ter tomado fenobarbital alguma vez na vida ou vai estar tomando. E o paciente que toma fenobarbital, quando você injeta o anestésico ele tem uma ação prolongada e a ação do anestésico, vamos dizer assim, ela é Mais potente? mais potente. Faz uma Exatamente. nesse caso, a interação farmacológica faz uma potencialização da Do ação do anestésico. anestésico. Maravilhoso. Exatamente. Mas aí o que a gente tem que cuidar? A dose. Lembra que o anestésico, né? Enfim, eu tô rezando missa pra padre aqui, né, Amanda? Mas só pra galera que tá É. assistindo a gente, tá? Então, basicamente, você não precisa. Se você for fazer uma cirurgia muito grande, você não vai precisar de, sei lá, você costuma usar 3 tubetes, você não vai precisar de 3 tubetes para anestesiar aquele paciente. Com, às vezes, 2, você já tem um efeito maior do que você esperava. Ó, a Carol colocou assim, dá toxicidade também? Não, Carol, nesse ponto é diferente. Uma coisa é a ação lá neurológica do anestésico, e outra coisa é como ele vai ser eliminado, como que ele vai ser metabolizado, tá bom? Então, não necessariamente tem ligação com toxicidade. A gente tá falando aqui da efetividade realmente do anestésico, tá? Tem essa diferença e vale você dar uma olhada na bula. Olha, a bula é mais inteligente Tá, do que eu e a Amanda junta. Tá com bom? certeza. A bula é mais esperta. Deixa eu ver se tem mais alguma Ô, outra dúvida aqui. opa, posso Oi, só fazer mais uma observação por interessante favor. aqui para o pessoal?
a gente está falando de interação e eu sei que tem um pessoal aí que fala bastante, principalmente mulheres com epilepsia, que tomam ácido valproico, por exemplo, que é um medicamento que incha muito, retém muito líquido, ou oxcarbazepina também, que faz reter muito líquido. E aí vem as ondas de tomar chá de hibisco, por exemplo. Gente, medicamento interage com o chá. Fitoterápico, né? Que Chá é um não, tá fitoterápico. errado. Quem acha que não, tá enganado, tá? E o chá do hibisco interage com vários anticonvulsivantes. Olha aí. Você tinha me falado isso há uma semana, há uns meses atrás, e era algo que eu não sabia. Muito legal, Amanda. Não sabia disso. É. Outro medicamento também outros medicamentos que interagem. Anticoncepcional é um medicamento que interage com vários anticonvulsivantes. Então, para a mulher, é basicamente como se ela estivesse tomando água. Faz inibição? Tem a inibição do anticoncepcional. Ah, ou seja, não tem como não utilizar outro método contraceptivo junto, não é mesmo? Não tem como. E é importante isso, sabe por quê? A gente tem, olha só que interessante, você falou dos medicamentos anticonvulsivantes e a gente tem também alguns antibióticos que também têm essa mesma ação. Eu não vou lembrar qual era exatamente qual. Não sei se as penicilinas também têm essa ação. Mas tomar cuidado aí, galera. Sempre cuidado na prescrição, tá? Para gestantes. Ou para gestantes, para mulheres que não querem engravidar. Bom que você falou de antibiótico. Normalmente, quando a gente tem infecção, de origem odontogênica, o que a gente passa? O antibiótico. Deveria agir antes, né? Tem que tratar antes. Tá. Amoxi, você fala? Não, mas normalmente passa amoxi ou metronidazol, né? Ok. Esquece metronidazol para epilético. Anotaram aí, por favor? Muito obrigada. Esquece. Tá? Esquece. Já era. Metronidazol para epilético, não. Metronidazol precipita crise. Valeu, Amanda. Deixa eu ver mais aqui. Ó. Gente, vou pegar mais uma. Vamos lá. Essa é boa, hein, Amanda? A Beatriz perguntou assim: quando o paciente desmaia, quais as características que vão me levar ao quadro de epilepsia? E não de hipoglicemia, por exemplo, que leva também à perda da consciência. E aí, Amanda, como que a gente vai diferenciar isso? Bom, se você fez o pago corretamente... Ai, meu Deus, que eu tenho orgulho desse batalhão! Vou te falar um negócio. Maravilhoso. Aí você vai saber. Tá, vamos lá que eu vou explicar. Senão vai ficar piada interna que a Beatriz não vai entender. O que é o pago? Beatriz, todo protocolo de atendimento é dentro da Academia da Odontologia Sistêmica, que é o meu treinamento, que a Amanda é aluna e uma das melhores alunas, inclusive. A gente tem protocolo de avaliação inicial. Dentro desse protocolo, a gente tem que avaliar alguns parâmetros do paciente, alguns sinais vitais, incluindo pressão arterial, incluindo batimento cardíaco, saturação de oxigênio e glicemia. Então, olha só, se você vai fazer o atendimento do seu paciente, você está avaliando ele, e você já viu que ele está com uma glicemia menor que 70, 60, isso é um paciente caminhando para um quadro de hipoglicemia e deve ser tratada antes de você executar o procedimento odontológico. Ou, por exemplo, você tem um paciente diabético tipo 1 e com epilepsia. Pode acontecer. Então, é mais comum ele ter perda de nível de consciência por causa do diabetes tipo 1, que é fácil descompensar, do que, quiçá, pela epilepsia. Então, aí você estabiliza o quadro da glicemia. Se eventualmente o paciente ter um desmaio, perda de nível de consciência, aí você pode estar mais relacionando isso ao quadro epilético do que a hipoglicemia. Mas para você diferenciar isso, você tem que saber quanto que estava a glicemia do seu paciente. Linda, isso aí, Amanda. Você leu meus pensamentos aqui, né? Mas basicamente é isso, tá bom? E assim, como a Amanda colocou,
O desmaio, tá? E você me corrige se eu estiver falando algo que tá errôneo, Amanda. O desmaio, ele não vem sozinho, né? A alteração do nível de consciência, ele às vezes não vem sozinho, ele vem junto com um outro tipo de manifestação. Não só o desmaio por si só, né? O nível de consciência por si só. Ô, Pan, foi interessante você colocar isso aí, porque muitas crises convulsivas a gente tem que a gente chama de aura, Massa. tá? Então, a gente tem as crises convulsivas com aura e sem aura, tá? Então, quando você tem uma crise sem aura, é aquela crise que começa do nada, o paciente não vem, não vê que ela tá vindo e Não bum, sente. tá? E a crise com aura, não. A crise com aura, o paciente percebe que está acontecendo alguma coisa errada com ele, dá tempo dele, sei lá, chamar alguém e aí vem a crise. Cara, muito bem colocado. Eu tenho uma filha de uma amiga dentista que ela tinha esses episódios de aura. Ela tinha, eu não lembro exatamente o que que ela, mas era visual, era mais visual e auditivo antes dela ter uma crise. Mas aí depois ela começou a fazer o tratamento odontológico, né? Ela teve mais, tinha mais na infância e pré-adolescência, perdão, começou a fazer o tratamento, né? No tratamento odontológico, o tratamento neurológico e não, ela não teve mais. Realmente é legal isso, porque o paciente, dependendo do grau, né, da gravidade do quadro e com o uso de medicação, pode ser que o paciente não manifeste mais durante anos e anos sem manifestar. Então, é uma É, ponto a ser avaliado também. a medicação também pode modificar o tipo de crise. Então, por exemplo, o paciente às vezes tinha só um tipo de crise, só crise torroclônica, por exemplo. E aí começa uma medicação diferente, aí ele passa a ter crise só de desmaio. Isso acontece, às vezes. Muito interessante. Muito interessante. Ó, anotado. Outra coisa que eu não sabia. Muito legal, Amanda. Adorei. Pode mudar a crise dependendo do medicamento, do tratamento. Muito legal. E o Anotaram aí, paciente, galera? uma coisa que vale ressaltar também, o paciente ele fica mais, vamos dizer assim, suscetível à crise quando está mexendo na dose do medicamento ou alterando o medicamento, né? Nessa Massa. fase de mudar o Ó, medicamento. gente, a Amanda trouxe para vocês hoje muitas dicas. Amanda, a gente já está dando nosso tempinho aqui. E ó, você Oi, sabe que desculpa, vai, eu vai. sou de longe nas lives, né? Eu vou embora. Mas hoje foi um dia bem tumultuado aqui no consultório. Maquita, aí teve paciente, enfim. E aí, gente, eu não vou conseguir me delongar hoje mesmo com a Amanda, até porque a gente poderia passar mais uma hora aqui só falando paciente com epilepsia. Mas vocês Com anotaram, certeza. tá? Hoje é uma live de anotar, gente. Porque assim, o nosso grande objetivo aqui, meu e da Amanda, é Amanda, sensacional, eu adorei te ouvir, eu aprendi demais com você, coisas que eu não sabia realmente. E assim, não tem jeito. Quem tá no campo de batalha, quem tá no campo de batalha, atendendo aquele paciente, é a pessoa que vai entender mais daquele paciente. Não tem jeito, né? Ah, como é que eu me sinto seguro? Como é que eu tenho experiência para tratar um paciente com atração sistêmica? Atendendo! Você vai aprendendo no campo de batalha todos os dias. Então, a Amanda atendeu muito mais paciente com epilepsia do que eu. Então, a Amanda tem muito mais conhecimento do que eu em relação a esses pacientes. E por isso que ela está aqui falando para vocês. E ela trouxe pontos muito importantes e quebrou mitos que talvez você tinha em relação a esses pacientes. Tá? De que o paciente vai ter Falando uma sobre crise por mito, nada, né? É que só a única crise que tem é essa tônica-clônica, o paciente vai ficar babando ou, espumando, que não tem nada a ver isso e tal. Então, assim, isso é importante porque a gente deixa, às vezes, de fazer um procedimento mais complexo. A gente deixa de ser resolutivo para esses pacientes que tanto precisam do tratamento odontológico por apenas não ter esse conhecimento, né? Então, ó, manda aqui para mim, por exemplo, Docs, vocês que estão aqui, para a gente ter uma noção, o que que você aprendeu, qual foi a sacada dessa live? O que que você aprendeu de novo hoje
que se amanhã vier um paciente com epilepsia, com quadro histórico de convulsão para você, você já vai sacar que antes você não sacava. Manda aqui uma sacada para a gente ter uma noção, né, Amanda? Ó, eu vou colocar a última Gente, dúvida, tá, Amanda, para a gente responder. E aí é hora de dar tchau. gente, Vamos e lá. pelo amor de Deus, falando sobre questão de paciente com convulsão, não tenham medo de atender esses pacientes, por favor. Falando sério. É um paciente normal. É um paciente que só toma medicação. Ele tem uma vida normal, tá? Não precisa ter medo de atender, não. Sim, o paciente ele sai para Ele tem festejar, uma ele vida namora, normal. ele trabalha, ele tem uma vida como qualquer outra. Uma vida como qualquer outra. Ó, Miriam perguntou, Pamela, você usa lidocaína nesses tipos de pacientes? Aí que tá, Miriam. Se a gente pensar, tá? Faz o seguinte, Amanda, vai, vou deixar você responder essa. Vou deixar não, né? Você respondeu quase todas. Eu vou deixar, olha eu aqui, ó. Você respondeu todas. Coloca aí a sua opinião em relação a isso. O uso do anestésico no paciente epilético você pode escolher. Qualquer um. Não vai interferir. Tá? Então, tá aí. Esse é um paciente é interessante porque a gente sempre se preocupa com anestésico. E não seja uma preocupação. Mas, Docs, eu acho que vocês já sacaram hoje que anestésicos é uma das últimas coisas que a gente tem que ver. Uma das últimas coisas que a gente tem que avaliar. E eu ia responder exatamente, concordo plenamente com você, Amanda. Qualquer um. Aí o que você avalia para sua escolha? E é importante a gente também pontuar isso daqui. Ai, Pamela, o paciente falou que tem epilepsia. E aí você deleta que ele pode ter outra patologia, que ele pode ter outra alteração sistêmica. Tá? Então, por exemplo, pode ser um paciente com epilepsia e gestante. Aí você vai se preocupar na escolha anestésica com epilepsia? Não, aí você vai se preocupar em relação à gestação. É um paciente com epilepsia e um paciente diabetes. É um paciente com uma doença cardiovascular. É um paciente, enfim, tá? Então, a epilepsia em si, a patologia em si, não limita os seus de É o anestésico. menor dos problemas. É o menor dos problemas. Então, nem diria que é um problema, né? Mas é um dos menores das coisas que você tem que se preocupar. Um dos menores desafios, vamos dizer assim, né? Pra gente, eu evito falar que é o menor dos problemas, porque parece que atender esse paciente é um problema. É o menor dos desafios. E a Amanda vive me corrigindo com isso. É o menor dos desafios você pensar no anestésico. Por quê? Você tem que avaliar outros fatores, outras coisas. Medicação, interação farmacológica, né? Ah, a Carol mandou lá, presta atenção nas interações farmacológicas. Então, pode ser que alguns medicamentos, como eu vi que alguns medicamentos fazem interação, não é legal, ou não tão legal eu utilizar, sei lá, epinefrina. Ok, aí você utiliza a filipressina, você troca de anestésico, tá? Mas a patologia em si não tem ali você ter um medo, você tem liberdade de escolha anestésica. O que pode alterar são as demais comorbidades que o paciente tem ou medicamentos que ele usa. Aí você avalia a interação farmacológica e aí é outro manejo, outro protocolo, certo? Certo. Eu vou deixar a parte de o que pode causar crise convulsiva e não ser epilepsia para uma outra oportunidade, viu? Ai, Amanda. Ó, vamos lá então. Obrigada por você ter vindo. Galera que tava aqui, deixa eu ver, vocês mandaram as sacadas aqui, ó. Sensacional, excelente. Fiquei mais tranquila para atender. Prestar atenção nas interações medicamentosas, tipo de medicações e suas reações na cavidade bucal. As interações, pois tem um caso em casa que já fez até hemilobulectomia. Olha só que legal. Então, ó, várias sacadas, gente. Galera curtiu, que bom, tá? Que legal que vocês estavam aqui firmes e fortes com a gente. Amanda, obrigada mais uma vez de você estar aqui, de você compartilhar conhecimento. Eu aprendi muito, muito com o teu campo de batalha. Então, a gente tem aquele conhecimento que é o conhecimento científico, que é necessário, só que o conhecimento empírico, né? O empírico, o que é o empírico, Pamela? É o conhecimento de campo de batalha. Esse é inigualável e eu respeito demais o teu conhecimento, o teu campo de batalha em relação a esses pacientes, de você levantar essa bandeira junto comigo e ter, com certeza, ter ajudado a galera aqui com vocês. Carol, a live vai ficar salva, pode ficar tranquila, tá? Vai ficar salva essa live sim. Últimos recados aí, Amanda. Bom,
Eu que agradeço pela oportunidade, né, de falar sobre esse assunto, né, que eu acho tão importante. Nossa, realmente, sim, para mim é um. Agora eu vou abrir o coração, Abra, sinta-se à vontade. tá? Para quem não sabe, gente, eu tenho muita experiência com epilepsia porque eu tenho epilepsia, tá? E eu tomo vários medicamentos. Para mim, eu controle. Para quem não sabe, tomo 3 medicamentos, tá? Então, é um assunto importante de falar, porque é difícil, às vezes, de encontrar profissionais que têm dedicação, que às vezes têm coragem também para ir e falar, não, tá tranquilo, né? Isso aí, seu caso é tranquilo de atender, porque muitos dentistas ainda têm medo, mesmo sabendo que o caso é controlado, mesmo sabendo que tá, sabe? Eu não vou passar mal olhando o refletor quando ligar o Se fosse refletor assim, você já tinha do seu convulsão todo contato. dia, Amanda. O dia inteiro com esse refletor Nossa, ligado. Puta que eu tô, pariu. eu tô com ring light aqui. Alguém tem alguma dúvida que luz do refletor do ring light não vão levar então, tá? Gente, ó, eu já sabia do quadro da Amanda, lógico, eu não ia ficar falando aqui, mas, cara, Amanda, é legal você trazer isso, sabe por quê? Você é uma mulher que tem sucesso, você é uma dentista excepcional, você atende casos de pacientes com atrações sistêmicas super complexo, com sucesso, com segurança. Você é uma recém-formada que hoje tem uma clínica com vários profissionais. Então, gente, tá aí, tá? Amanda, além de dentista, ela é uma paciente. É uma paciente que você poderia estar atendendo. Uma paciente que faz uso de 3 medicamentos e tem uma vida normal, tá? E ela faz tudo que ela tem que fazer. Pelo menos assim, imagino, tá, Amanda, que dos teus resultados, especialmente assim, em relação à odontologia, ao teu campo de batalha, você tá atendendo, você tá aí tendo resultados fantásticos. Então, tipo, ó, estão perguntando o seu arroba, Amanda. Estão perguntando o seu arroba. Doutora.amanda.faria. Doutora.amanda.farias. Faria ou Farias? Faria. Faria, Termina em tá? A. Então, tá aí para vocês. Sigam. A Amanda é um super exemplo. É realmente uma das alunas com maiores resultados dentro do nosso batalhão, dentro da Academia de Odontologia Sistêmica. Não só resultado financeiro por tratar pacientes com atrações sistêmicas, mas também resultado de ser resolutiva, de lidar com pacientes super complexos. A Amanda lida de olho fechado. E é uma superação, tá, Amanda? De verdade, vai ser uma superação pra mim. Eu adoro ouvir tua história, eu adoro saber disso Relaxa. e não há ninguém com maior propriedade para falar sobre epilepsia do que a Amanda. Então, mandem dúvidas para a Amanda, tá? Mandem, vai lá, manda direct pra ela, manda que ela vai te ajudar. Eu prefiro ajudar dessa forma, assim, falando sobre epilepsia, porque quando eu estava estudando na época da faculdade, os meus colegas tiveram que aprender na marra. Foi comigo passando mal, foi Putz. foi de outra forma. Eles aprenderam na prática, então. Foi na prática. Mulher, que massa. Gente, obrigada a todos vocês que estiveram aqui. Amanda, beijo imenso para você mais uma vez. Ó, você já conseguiu a patente aí de Marechal? Você não mandou mais feedback? Tá chegando lá? Como é que tá? Estamos em lockdown aqui na cidade, né? Então. Putz, relaxa. Eu tenho a sua contagem regressiva até hoje. Tá aqui a sua contagem regressiva. Lembra aquela contagem regressiva que eu te mandei? Uma vez que eu fiz uma contagem regressiva? Meses para Amanda se tornar uma Marechal da Alves. Acho que tem uns 4 meses ainda. Relaxa. Você não... Ixi, relaxa. Vai acontecer. Você vai me contar. Gente, beijo pra vocês. Okay. Manda um beijo. Obrigada por você ter vindo aí mais uma vez, tá bom? E ó, dúvidas sobre pacientes epiléticos com epilepsia para Amanda, tá bom, Docs?
Todas as quintas-feiras, perdão, às terças-feiras, às 20h30 horário de Brasília, estamos aqui com mais uma live. Beijo pra vocês!